Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Diagnóstico de Hominídeos Intestinais aqui na plataforma Realizare. Meu nome é João Vitor Couto, sou mestre em Parasitologia aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais e esse curso ele foi desenvolvido por mim em conjunto com a Chiara Morim, que também é pesquisadora e mestre aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais. E o nosso intuito com esse curso, pessoal, é introduzir as pessoas, aqueles interessados, aos principais métodos diagnósticos, a filosofia por trás deles, aos princípios, como escolher o método, por que escolher um método, o que a gente pode encontrar em cada um deles e outras questões relacionadas a esse ambiente dos diagnósticos, ok? Focado, obviamente, nos eumintos intestinais. Então, aqui, embora a gente saiba que podem aparecer, mas a gente vai desprezar nesse primeiro momento os protozoários, por exemplo, tá certo? E outros grupos de parasitas. Sem mais delongas, logo no início aqui, pessoal, da nossa aula, a gente tem orientações da plataforma para que vocês possam usufruir desse curso da forma mais otimizada possível e possam obter, obviamente, o melhor aprendizado. Logo após, nós temos uma breve análise de como vai seguir o nosso curso. Primeiro, a gente faz uma introdução à parasitologia, ok? Seguido de uma instrução bem rápida e básica sobre como coletar e preparar a principal amostra que nós vamos usar, que são as fezes. E então, nas 3 aulas seguintes, da aula 3 a 5, nós vamos fazer uma espécie de aula prática com uma coreografia, basicamente, só ilustrando os métodos aqui na bancada do laboratório. A gente não está fazendo os métodos propriamente dito, mas a gente ilustra nas aulas para vocês, seguido de outros métodos, como imunológicos e moleculares, e, por fim, algumas perspectivas e alguns debates relacionados aos métodos diagnósticos que são usados hoje para algumas eumintoses, ok? E aqui, brevemente, pessoal, introduzindo, relembrando alguns conceitos para vocês, e aqui eu dou muita ênfase em relembrando, porque é necessário que você que está fazendo o curso já tenha um conhecimento prévio sobre parasitologia, nem que seja o básico, porque a gente não tem tempo de realmente recapitular 100% do que é necessário, então a gente pega aqui os principais pontos, mas caso você nunca tenha feito uma disciplina de parasitologia, ou tenha feito e não se lembre, vale muito a pena dar uma pausa agora, dar uma lida muito rápida na literatura, num resuminho, algumas videoaulas, para poder conseguir entender e participar do curso da forma mais útil possível para vocês, ok? Bom, primeiramente, estamos falando tanto de diagnóstico de eumintos e parasitos. O que é a parasitologia? A parasitologia, ela é a ciência que estuda o parasitismo, uma relação ecológica onde um organismo ele vai expoliar o outro para obter os seus recursos vitais de forma que lhe cause dano obrigatoriamente. Então, a gente classifica essa relação ecológica com uma relação interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, desarmônica, tá certo? Então, o parasito, ele sempre será o organismo que vai expoliar o outro, seu hospedeiro, ok? Então, o hospedeiro é aquele que alberga o parasito. Existe uma outra perspectiva muito interessante que vem sendo trazida à tona e mais recentemente tem ganhado muita força, que é uma perspectiva mais ecológica, que enxerga o hospedeiro como nada mais, nada menos que o meio ambiente no qual o parasito se alimenta, se reproduz, quase que não sai, e sobrevive nele. Portanto, essa lógica de enxergar o parasito como um vilão dentro da parasitologia, ela tem caído por terra cada dia mais. Cada vez mais a gente tem entendido como parasitos são importantes para a regulação do meio ambiente, como eles são uma parte fundamental da biodiversidade do planeta. Então, embora aqui a gente esteja olhando mais para essa perspectiva médica, vale a pena manter essa perspectiva ecológica na cabeça também. Então, se os parasitos não são vilões, por que eles matam seus hospedeiros? Por que alguns parasitos levam os hospedeiros à morte? Isso a gente vai discutir nos próximos slides com mais calma, mas eu já quero deixar muito claro para vocês aqui que a relação parasitária, ela sempre, ou na maior parte das vezes, tenderá ao equilíbrio, uma vez que não é interessante para o parasito que o seu hospedeiro venha a óbito, tá certo? Uma vez que o hospedeiro morreu, o parasito perdeu sua fonte de alimento, seu espaço para reprodução, seu espaço de proteção do ambiente externo, ainda mais considerando que a maior parte dos parasitos é obrigatório. Eles só são parasitos, eles não vivem em vida livre, a maior parte deles, ok? Bom,
E quem são esses parasitas? A gente está falando tanto de parasitologia, tudo isso, mas quem são esses protagonistas do nosso curso? Podem ser vírus, como nós vivemos recentemente a pandemia de coronavírus, ou então o vírus influenza, o vírus da varíola, todos esses são parasitas, só que os vírus são parasitos intracelulares obrigatórios, né? Eles vão parasitar as células do nosso corpo para que elas produzam assim mais partículas virais e então montem mais vírus dentro da célula e dessa forma eles se disseminam. Existem diversas bactérias que também são parasitos, ok? A gente tem várias bactérias que causam pneumonias ou a bactéria da tuberculose, e entre outras, né? Temos os protozoários, que são seres unicelulares eucariontes aqui, né? Como, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, as leishmanias, que são parasitos também geralmente sanguíneos ou teciduais. E, por fim, nós temos os metazoários parasitos, são aqueles organismos que são formados por mais de uma célula, né? E aqui a gente tem na imagem, por exemplo, uma facíola, um parasito de bovinos e que pode acometer o ser humano também. Então, são organismos mais complexos. Nosso curso foca nesses organismos, perfeito? Nos eumintos que estão dentro dos grupos de metazoários. Bom, então quem são os eumintos? Eumintos são popularmente conhecidos como vermes, certo? Esses vermes, entre aspas, eles são agrupados em dois grandes grupos que, na verdade, não têm relação evolutiva nenhuma, mas a gente agrupa porque eles são visualmente semelhantes. A gente diz que eles são um grupo sintético. Por quê? Eles são unidos por uma característica morfológica corporal, que é esse aspecto vermiforme, achatado ou arredondado, mas evolutivamente isso não faz o menor sentido. Eles não compartilham um ancestral recente, ok? Estamos falando principalmente de dois grupos: Plateumintes, os vermes achatados, e Nemátoda, né, o filo Nemátoda, são os vermes cilíndricos, ok? Vamos destrinchar um pouquinho cada um deles aí. Dentro dos Plateumintes, nós temos alguns outros grupos, né, algumas classes. Vamos lembrar aí, ó, vamos buscar lá no início da faculdade, da graduação de vocês, taxonomia. E a classe que a gente vai ver agora são os Cestoda, ok? São as tênias, as solitárias, são organismos monóicos, ou seja, não tem sexos divididos aqui, eles reproduzem-se por autofecundação, geralmente. O corpo deles é segmentado em proglotes e o corpo deles é segmentado, em scolex, que é a região anterior, onde geralmente estão encontrados os aparatos de fixação. Nesse caso, o scolex ou scólice, a gente vê aqui na imagem, ó, o scólice com os ganchos e as ventosas que vão fixar o animal no seu hospedeiro. O colo, que é uma região proliferativa que vem logo abaixo do scolex, que geralmente é uma região caracterizada por muita divisão celular, que vai originar o estróbilo. Esse sim, agora sim, né? Dividido em proglotes. Se vocês olharem aqui onde está escrito tênia adulta, o corpo do animal, todo segmentado em quadradinhos, cada quadradinho desse é uma proglote, e cada proglote dessa, ela possui um aparato único, reprodutivo, digestivo e excretor, ok? A gente diz, né, que os cestódios, eles têm uma segmentação falsa, porque essa segmentação é externa, né? Internamente, o corpo desses animais ele é contínuo, mas o aspecto segmentado ele é exclusivamente externo. O seu ciclo de vida é obrigatoriamente heteróxeno ou heteroxênico, né? O que significa isso? Um ciclo de vida heteroxênico é aquele onde o parasito depende de mais de um hospedeiro para completar, para atingir o seu hospedeiro final. Então, a gente classifica esses hospedeiros como hospedeiro final, que é o objetivo do parasito, onde ele vai desenvolver a forma adulta, se reproduzir e gerar, né, ovos e larvas. E o hospedeiro intermediário, que é aquele onde o parasito não vai atingir sua forma adulta, a sua forma final. Ele vai apenas utilizá-lo como uma escada para atingir a forma infectante e aí sim acometer o hospedeiro final, tá certo? A transmissão desses parasitos é obrigatoriamente trófica, ou seja, para nós nos contaminarmos com uma tênia ou algum outro tipo de cestódio, obrigatoriamente nós temos que ingerir a forma infectante. Aqui não tem penetração pela pele, não tem inoculação por mosquito, por barbeiro, nem nada disso, perfeito? Para a gente lembrar, né, só para a gente reforçar, vamos relembrar rapidinho o ciclo das tênias. Né? A tênia lá no intestino humano, ela vai colocar os ovos, independente, sólium ou saginata, tanto faz.
ela vai colocar os ovos, esses ovos vão ser liberados junto com as fezes, e essas fezes, quando elas não têm o destino correto, elas acabam indo parar em cursos d'água, levando esses ovos para o solo, para gramíneas ou então para vegetais. Os hospedeiros intermediários suínos ou então bovinos vão ingerir essa grama, esses vegetais, e vão tornar-se assim infectados pela larva oncosfera, que vai eclodir dos ovos, vai se encistar na musculatura desses hospedeiros intermediários e vai gerar assim um cisticirco. É uma forma encistada do parasita. E aí você, ser humano, quando vai lá e ingere a carne crua ou mal cozida, você torna-se infectado com esse cisticerco, que lá no seu estômago, né, e no seu intestino vão eclodir e vão produzir, assim, um verme adulto. Correto? Então percebam como sempre é um animal ingerindo a grama e aí ele adquire a larva, e então você, ser humano, ingere a carne e adquire o cisticerco, é sempre pela cadeia trófica. Os trematódios, né, a classe tremátoda, comporta aí organismos monóicos e dioicos. Então você tem organismos onde os sexos são separados e outros onde os animais possuem ambos aparatos sexuais. Aqui o corpo já não é segmentado, eles têm um corpo de aspecto foliáceo, geralmente, e aqui a gente pode até usar como exemplo a fascícula hepática que eu mostrei lá no primeiro slide, tá certo? Seu ciclo de vida também é obrigatoriamente heteroxênico, e aqui tem uma coisa interessante. O hospedeiro intermediário obrigatoriamente vai ser um molusco, para todos os trematóides. Ó, que interessante isso, viu? Na imagem a gente consegue ver o Schistosoma mansoni, né? Pode parecer que aqui a gente tem um animal só, mas na verdade nós temos dois animais. A gente consegue ver esse mais comprido que sai, essa é a fêmea do Schistosoma mansoni, e você vê até ela entrando em parte do corpo do macho, que essa região onde ela se acomoda chama-se canal ginecóforo. É o canal que o corpo do macho possui para acomodar a fêmea, e assim eles se reproduzem dentro lá do sistema das veias porta dos seres humanos, tá certo? E aqui a gente vale lembrar que esses parasitas colocam os ovos na corrente sanguínea, esses ovos são direcionados lá para o fígado, ou então são levados até o intestino, saem junto com as fezes, e com as fezes no ambiente, vai eclodir a larva miracídio, que vai procurar quem? Olha que a gente falou do hospedeiro molusco. O molusco, geralmente do gênero Bionfalaria, que são os caramujinhos pequenininhos aquáticos. No caramujo, essa larva ela vai produzir um esporocisto, que ao longo de gerações vai produzir e liberar diversas cercárias. Essas sim são as formas infectantes que vão estar presentes lá no curso d'água onde tem o caramujo, e aí você, ser humano, vai lá tomar um banho para se refrescar no rio e acaba recebendo um monte de cercária de presente para você, tá certo? E você passa, então, no seu corpo, as cercárias produzem os vermes adultos lá na sua cadeia de veias e artérias mesentéricas, tá certo? Então, mais um exemplo interessante aí dos trematóides. E, por fim, nossa introdução aos nematóides, que são organismos dioicos, possuem um corpo cilíndrico, ok? Inclusive, existem, né, autores que dizem que nematóides são nada mais, nada menos que um tubo dentro de um tubo. Por quê? Eles são compostos por um sistema digestivo, que é literalmente um tubo, dentro de um corpo do animal, que é um cilindro, um tubo. Perfeito? Possui uma grande gama de ciclos de vida e transmissões variados. Então, nós temos nematóides que são transmitidos por cadeia trófica, como ascaris lumbricoides e enteróbios vermiculares, por exemplo. Temos nematóides que são transmitidos por penetração ativa pela pele, como estrongiloides estercorales e os ancilostomídeos em geral, Ancylostoma necator. E temos também nematóides que são transmitidos, por exemplo, por picadas de mosquito, como as filárias, tá certo? Ainda tem uma coisa interessante, que alguns nematóides, ao longo do seu ciclo de vida, precisam de um ciclo hepatotraqueal. O que significa isso? Eles, como por exemplo, ascaris lumbricoides. Vamos usar esse exemplo para explicar esse ciclo. Você ingere os ovos de ascaris nas leguminosas e verduras mal higienizadas. Esses ovos eles vão eclodir no seu estômago por conta do pH ácido, tá certo? As larvas vão migrar para o intestino, onde elas vão penetrar e atingir a corrente sanguínea. Ah, mas a larva não atinge o adulto no intestino? Muita calma nessa hora. Na sua corrente sanguínea, essa larva vai viajar até chegar ao seu pulmão. Ela chega até o fígado, do fígado ela vai até o pulmão, e nos pulmões ela vai penetrar os alvéolos e então subir pela sua árvore brônquica até atingir
a região da faringe, tá certo? Na sua faringe, essas larvas vão, geralmente o movimento e a presença delas provoca tosses e acessos e pigarro, então a tendência da pessoa é tossir e engolir. Essas larvas que forem deglutidas novamente voltam para o estômago e aí sim, quando alcançam o intestino, atingem as formas adultas. Então, machos e fêmeas vão lá copular no seu intestino, realizar a postura de ovos, esses ovos são liberados junto com as fezes, e então vão parar em hortaliças, em cursos d'água, em outras localidades onde você pode acabar se infectando. Mas e aí? Se as interações parasitárias tendem ao equilíbrio, como eu falei lá no início, por que então que nós adoecemos quando nós adquirimos um parasito? Aí a gente tem um conceito muito importante que a gente precisa relembrar, que é a diferença de infecção e doença. E atualmente esse termo virou, né, grande alvo de debates e discussão. Infecção é a simples presença do parasito no corpo de um hospedeiro, tá certo? Eu falei que obrigatoriamente essa presença vai causar dano. Mas será que esse dano ele é tão substancial ao ponto de provocar sintomas, ao ponto de fato interferir no metabolismo do seu hospedeiro? Aí é que tá. Quando a gente tem essa interferência se manifestando em sintomatologia, nós temos doença, tá certo? Então, o fato de você ter um parasito não necessariamente infere que você terá a doença parasitária. Sintomas daquela devido, né, àquela presença do parasito. Às vezes, os parasitos são regulados pelo seu sistema imune, né, são controlados e permanecem num número de parasitos tão baixo que é praticamente imperceptível. Eles estão lá causando dano, mas é um dano tão pouco substancial que não se manifesta em sintomas. Vocês entenderam? Tá, ok. Mas e aí voltamos à pergunta. Se as interações parasitárias tendem ao equilíbrio, por que então que a gente adoece? Você não explicou isso. Porque diversos aspectos relacionados ao hospedeiro e aos parasitos condicionam a doença parasitária. Como, por exemplo, o estado nutricional do hospedeiro, a idade, a capacidade da resposta imunológica do hospedeiro. Será que uma criança, um recém-nascido, tem a mesma capacidade de responder a uma infecção parasitária, a mesma quantidade de anticorpos, a mesma memória imunológica que um adulto de 35 anos? Com toda certeza não. Então, em quem é mais provável de ocorrer a doença parasitária? Uma pessoa que apresenta um estado de vulnerabilidade social, uma desnutrição crítica, ou então que está acometido por uma doença que compromete ela imunologicamente, como o vírus HIV, por exemplo. Essa pessoa responde da mesma forma a uma infecção parasitária que um indivíduo saudável, bem alimentado? Não, não responde da mesma forma. Essas são algumas das condicionantes relacionadas ao hospedeiro. Ao parasito, a gente tem algumas muito interessantes, como, por exemplo, a patogenicidade, que é a capacidade de um parasito de provocar sintoma. Existem alguns parasitos, como as tênias, por exemplo, que podem viver décadas e décadas no seu hospedeiro sem nem ao menos provocar sintomas, ok? E existem outros, por exemplo, que o simples fato da penetração do parasito já vai causar irritações e sintomas no hospedeiro. Então, depende dessa capacidade do parasito. Assim como o órgão acometido, como, por exemplo, a gente tem o caso da cisticercose, que é quando você ingere, por exemplo, você ingere a larva oncosfera ao invés do cisticerco, e o cisticerco se desenvolve em você, ser humano, só que ele não vai, né, levar a forma adulta, ele fica encistado. E na maior parte das vezes ele acontece no sistema nervoso central. Então você tem cisticercos no cérebro, pode acontecer na musculatura e em outras regiões. Agora, um cisticerco encistado na musculatura, ele provoca o mesmo dano que no cérebro, no sistema nervoso central? A cisticercose neurológica ela é absurdamente mais danosa do que as outras formas, ok? E por fim, a mais óbvia de todas, a carga parasitária. O indivíduo que foi infectado por um ovo de Ascaris lumbricoides vai apresentar o mesmo quadro de danos que o indivíduo que foi infectado por 150 ovos? Não, é diferente. Perfeito? Então, a carga parasitária, o número de parasitos no hospedeiro, interfere diretamente nessa condição de provocar ou não a doença parasitária. Mas e como nós sabemos dessas coisas? Nós temos que levantar as mãos para os céus e dar graças a Deus que nós temos a epidemiologia, que é a ciência dentro da parasitologia e de outras áreas da saúde que estuda a maneira com que as doenças se comportam no meio ambiente. Então é através da epidemiologia e dos parâmetros que ela utiliza, estatísticos, que a gente consegue entender
qual parasito apresenta maior patogenicidade, qual parasito é mais prevalente, ou seja, está mais presente em algum local, qual é mais abundante, qual apresenta maior intensidade de sintomas ou não, quais regiões nós deveríamos focar para controlar doenças parasitárias, quem são os grupos de risco, ok? Só que para a epidemiologia conseguir produzir esses estudos, nós dependemos de uma coisa fundamental. Como que a gente estuda a maneira com que as infecções parasitárias se comportam se a gente não consegue nem identificar essas infecções? Portanto, o diagnóstico, identificar quem é o parasito, quantos parasitos tem, em qual hospedeiro, é fundamental não só para você controlar a infecção naquele hospedeiro, como para que a gente possa produzir estudos científicos e controlar a infecção de forma generalizada, num aspecto, né, de população. E aí eu levanto a pergunta a vocês. A gente consegue combater um inimigo que a gente não conhece? Um inimigo invisível? Não. Por isso, a gente precisa do diagnóstico. E precisa de um diagnóstico bem feito. Ok? A gente sabe já que as infecções parasitárias tendem a ser subclínicas, a se manter no equilíbrio e não provocar sintomas. Então, além de identificar para controlar, é necessário que a gente possa identificar para prevenir. Aquele indivíduo ele já está infectado, mas aquela comunidade, nem todo mundo está infectado. A gente consegue intervir naquela comunidade de pessoas, sabendo que existe 1, 2, 3 indivíduos infectados, antes mesmo que a gente observe um surto ali. É isso que acontece na rotina? Não, porque falta muita boa vontade das entidades públicas para isso. Mas esse é sempre o objetivo, além de monitorar. Será que esse controle, essa prevenção está funcionando mesmo? Então a gente fica fazendo diagnósticos rotineiros naquela região, intermitentes, justamente para analisar de que forma aquela doença está reagindo ao controle, aquela infecção está reagindo ao controle que você está aplicando. Além de disponibilizar dados que são usados aí amplamente, né, para pesquisas acadêmicas. E o mau uso o bom uso dos testes, ele leva a condições excepcionais, assim como o mau uso leva a condições muito complicadas. E aí a gente pode ter testes que produzem resultados falso positivos. O que significa isso? O seu teste, seu diagnóstico, deu um resultado positivo, mas aquele indivíduo não está infectado. Então, por que isso pode acontecer? Um teste mal otimizado, mal executado, contaminação cruzada, e dentre outras milhares de formas. Isso, além de gerar, né, um diagnóstico errado para a pessoa, expor aquela pessoa a uma medicação que muitas das vezes é invasiva e sem necessidade, você pode gerar um quadro de supernotificação e desregular o manejo de recursos públicos. Vamos imaginar que uma cidade teve muitos casos de testes falsos positivos, então você destina muito dinheiro para a prevenção dessa parasitose lá e, na verdade, nem tinha essa necessidade. Então foi um gasto à toa que outras regiões prioritárias deixaram de receber, por exemplo. Tá certo? E temos os resultados falsos negativos, que são os mais comuns. O indivíduo está parasitado, mas esse parasito não foi diagnosticado, deu negativo o teste dele. Por que isso acontece? Testes mal executados, mal performados, teste com uma sensibilidade limitada, tá certo? Ou seja, um teste que não consegue perceber, ele não tem a capacidade, não é tão sensível ao ponto de perceber, né, aquela forma parasitária. Pode acontecer também casos de pessoas que têm uma carga parasitária tão baixa que aquele teste não é capaz de encontrar essas formas parasitárias. Geram quadros de subnotificação, onde você tem mais pessoas infectadas do que de fato aquelas registradas, e então você dificulta o controle e as intervenções do Estado sobre aquela população. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Essa foi uma aula um pouco mais longa, mas a gente deu uma boa introdução sobre parasitologia e seguimos na próxima aula sobre métodos parasitológicos, como coletar as fezes e como prepará-las para os protocolos de fato.